Olá, amigos, sejam todos bem-vindos à palestra do Grupo Aulas da Vida, do Centro Espírita Amor e Caridade, da cidade de Bauru. Eu sou a Patrícia Bono e hoje vou comentar com vocês a respeito da parábola do semeador. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra parte ainda caiu em boa terra, que deu boa colheita. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa parábola de Jesus, a parábola do semeador, nos traz muitas reflexões, muita oportunidade de refletirmos, de pensarmos um pouquinho na nossa conduta, né? No nosso íntimo, na nossa disposição em relação ao nosso aprendizado, em relação à nossa transformação. Por quê? No final desta parábola, Jesus diz: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, nós temos que pensar que quando Jesus esteve encarnado entre nós, há mais de 2000 anos, ele trouxe todo, aquele ensinamento que nós temos ali descritos no Evangelho, pelos 4 evangelistas. Então, aquilo que nos foi passado, mas nós temos ali aqueles ensinamentos. E além das suas parábolas, além das suas palavras, além dos seus feitos, Jesus foi o exemplo do próprio Evangelho. Jesus, através da sua vivência, das suas atitudes, ele exemplificou para nós e nos mostrou uma conduta, que devemos seguir, se quisermos seguir esse caminho e encontrar o reino de Deus, como ele fala, Jesus foi muito claro para nós, quando diz que ele é o caminho, para chegarmos ao Pai. Então, é através do exemplo do Cristo, através dos ensinamentos do Cristo. E esses ensinamentos das palavras, das parábolas, que foi nos trazido, através do Evangelho, desses 4 evangelistas, ali está tudo que nós necessitamos, toda a parte moral, toda a parte de conduta que nós necessitamos para seguir bem, seguir na nossa vida de uma maneira correta, seguindo ali, trilhando os passos do Cristo, seguindo ali as suas pegadas. Então, Jesus falou naquela época, mas nós sabemos que a palavra de Jesus é a lei, não é? É a lei de Deus, é a lei do Criador. Ele trouxe para nós esse evangelho que é a boa nova, que é esse ensinamento. Então ele disse para aquele povo daquela época, mas é atemporal. Ele falou para a humanidade inteira, em toda a época da humanidade. Tanto que nós estamos estudando, há mais de 2000 anos, estudando sua conduta, estudando suas palavras, tentando compreender, para tentarmos, dentro dos nossos limites ainda, seguirmos, dentro desse evangelho que Jesus Cristo nos trouxe.
Então, essa parábola do semeador, ele é muito claro na questão de como estamos compreendendo as palavras, como estamos recebendo tudo isso que Jesus trouxe para nós. Então, ele estava falando para aquele povo naquele momento, né? Como se dissesse assim: aonde vocês se encontram nessas situações, dentro dessa parábola do semeador? Em que solo, né, vocês estão? E essa pergunta foi para aquela época e é para nós até hoje. E sempre será, né, enquanto necessitarmos ainda de todo esse aprendizado. Então, Jesus sempre fazendo essa parábola, ele faz comparações, ele faz analogia para que pudesse ser entendido de uma maneira mais clara, né? Então, aqui no semeador, ele fala das sementes. Então, o semeador, ali com um punhado de sementes, saiu a semear, né? Saiu a plantar, a semear. Mas então ele dá para nós aqui 4 situações, que ele chama então são os solos, né? São condições de solo. Então, ele fala que algumas sementes caíram à beira do caminho. Então, ali se perderam, né? À beira do caminho. E o que aconteceu com essas sementes que caíram à beira do caminho? Né? Elas até nasceram, né? Até cresceram em algum momento, mas as aves chegaram e comeram, porque elas estavam à beira do caminho. Então, Jesus está falando aqui daquelas pessoas que ouvem a mensagem de Jesus, né? Então, ouvem a mensagem dele, mas não entendem, não compreendem e deixam por isso mesmo. Porque não compreendem, então deixam para lá. E a gente não escuta mesmo, né? Muitas vezes pessoas dizendo: é muito difícil seguir Jesus, é muito difícil entender, né, os ensinamentos de Jesus, é muito difícil ler o Evangelho. Então deixam para lá, porque elas estão à beira do caminho. Olha que interessante essa comparação, né, que Jesus faz. Então elas estão à beira do caminho. Aí existem aquelas pessoas em que podemos comparar ali com o terreno pedregoso, né? Quando Jesus fala que uma parte da semente caiu no terreno pedregoso. Então, como não havia muita terra, até chegou a brotar ali um verdinho, né? Brotar ali umas plantinhas, mas o que aconteceu? Quando saiu o sol quente, logo as plantas se queimaram, porque não tinham raízes profundas, eram muito superficiais aquelas raízes. Aí, comparando então com as pessoas, conosco, né, fazendo essa comparação, podemos pensar então naquelas pessoas que elas ouvem a palavra do Cristo, recebem com muita alegria a palavra de Jesus, né? Aceitam, recebem com alegria tudo aquela palavra, aquele ensinamento, mas sem raiz, né? Permanece pouco tempo com essa compreensão dessa palavra. Então, quando surge, que na realidade não houve uma compreensão, né? Houve só ali, recebeu, gostou, achou bonita a palavra, mas não aprofundou, não trabalhou no íntimo, né? Não tentou compreender para colocar em prática. Então, essas pessoas, quando surge alguma tribulação da vida, e nós sabemos que as nossas atribulações elas chegam, né? Inevitavelmente elas chegam para nós, para a nossa corrigenda. Então, essas pessoas, quando surge algum desafio, alguma dificuldade, logo abandona a palavra, né? Vamos dizer assim, logo abandona aquele ensinamento do Cristo, que achou tão bonita aquela palavra, né? Até aquele feito de Jesus, se emocionou com aquilo, mas não trabalhou no seu íntimo. Também ficou
ali na superficialidade. Então, quando vem uma dificuldade, um desafio, né, em vez de se fortalecer naquele ensinamento do Cristo, né, com aquela fé, com aquele entendimento do ensinamento do Cristo, com o exemplo do Cristo, para transpor este obstáculo, né, ou estes obstáculos que a vida traz, o que fazem? Simplesmente abandonam. Abandonam tanto aquela conduta que deveria ser a correta, que é a que Jesus nos ensinou, né? E abandonam também, muitas vezes, por conta disso, as suas responsabilidades na vida. Porque muitas vezes as nossas dificuldades, os nossos percalços, né, vêm de uma responsabilidade que nós temos com o outro. Sempre é a primeira conosco mesmo, claro, mas às vezes é no trabalho com o outro, que a vida ali nos une para que a gente cuide, para que a gente dê atenção, para que a gente auxilie, para que a gente compreenda aquela outra pessoa, não é? Então, muitas vezes, o que acontece com essas pessoas que não interiorizam o ensinamento de Jesus? Eles abandonam esse ensinamento, abandonam muitas vezes esse problema, que seria essa responsabilidade, sem perceber que está perdendo a oportunidade de crescimento espiritual. Né? Então, é uma outra situação. Aí também Jesus fala do solo com os espinhos, do solo com os espinhos. Então, ele fala que essas sementes que caiu ali um pouco no solo com os espinhos, elas crescem, só que os espinhos à sua volta, então, abafam ali, né? Crescem mais ali que aquelas plantinhas, abafam aquelas plantinhas então não vingam, né? Aquelas plantinhas morrem por conta daqueles espinhos que as absorvem. Então, como podemos fazer essa comparação conosco? Então, são aquelas pessoas que ouvem a palavra de Jesus, mas a preocupação desta vida, a preocupação das coisas da vida, os enganos que as ilusões da vida nos trazem, sufocam essas pessoas, tornando então essa palavra de Jesus, essa vivência de Jesus, infrutífera para elas. Né? Então, essas pessoas deixam com que todos esses problemas materiais, né, esses problemas do mundo e as coisas do mundo, não só problemas, mas as coisas do mundo, né, até as facilidades do mundo, que são ilusões, né, que é mais fácil seguir, se a gente for analisar bem com frieza, né, para muitas pessoas é mais fácil seguir as ilusões do mundo, porque é uma ilusão, é uma paz, uma tranquilidade, uma alegria que é muito passageira e é pura ilusão do mundo, que o mundo nos traz. São essas facilidades. Então, essas pessoas, elas até vão atrás da palavra de Jesus, vão atrás do entendimento, né? Só que essa ilusão e facilidade da vida material, em qualquer sentido, né? Mas da vida material, absorve todo o interesse maior dessa pessoa. Então, o que acontece? A palavra do Cristo, nesta pessoa, no íntimo desta pessoa, se torna infrutífera. Porque não compactua com a facilidade do mundo. Não é verdade? Cristo disse para nós que ele trouxe sim a paz, mas não a paz do mundo. Porque a paz do mundo ela é efêmera, ela é ilusória, ela nos engana. Ele trouxe a paz verdadeira, não é? E a paz verdadeira vem com o trabalho árduo do Espírito, com passar por suas tribulações, por suas dificuldades, né? Assumindo a sua responsabilidade realmente diante da vida e diante dos outros, né? Das outras pessoas que estão à sua volta, mesmo que isso seja, né? Na realidade, mesmo que isso seja difícil, que normalmente é.
Então, essa aí é a terceira característica aí desse solo, né? E nós aqui fazendo essa comparação com as pessoas, porque foi isso que Jesus fez. Ele comparou o solo às pessoas ali naquele momento, enquanto ele falava a parábola do semeador. Aí, por fim, né, uma outra parte das sementes caiu em boa terra. Caiu em boa terra e teve uma boa colheita, né? Se frutificou e teve a boa colheita. Então, são aquelas pessoas que aceitam a palavra de Jesus, ouvem a palavra de Jesus, procuram compreendê-la, interiorizá-la e se transformar com essa vivência de Jesus, se transformar com os ensinamentos e a palavra de Jesus. Então, aí existe a boa colheita, né? A boa colheita. Então, estamos colhendo bons frutos quando nos transformamos com a palavra de Jesus. Então, veja bem como uma pequena parábola, uma pequena historinha, e simples, né? Falando de um semeador que foi deixando cair as sementes em solos diferentes, como esta parábola nos traz profundas reflexões íntimas, profundos ensinamentos e muita coisa em que devemos pensar, não em relação aos outros, não, apenas em relação a nós mesmos. Então nós temos que nos perguntar, fazermos esta pergunta: em que solo nós estamos? Que solo nós somos para receber essa palavra do Cristo? Que ela está aí, ela é atemporal, porque é a lei de Deus que Ele trouxe para nós, não é? É a lei maior, é a lei universal, é a lei do amor puro, da compreensão, do perdão. Que solo nós estamos oferecendo para as palavras do Senhor? Nós estamos à beira do caminho? Não é? Nós estamos envoltos no solo com o espinho, deixando as coisas do mundo nos absorver totalmente? Nós estamos em terreno pedregoso? Não formamos raízes, não interiorizamos estas palavras para nos transformarmos? Ou nós somos a boa terra que vai gerar frutos, a boa terra que vai dar boa colheita. Então nós temos que refletir sobre isso, né? Em onde nós nos encontramos neste momento da nossa existência como espírito imortal. Veja bem, no Getsemane quer dizer prensa de azeite, esse nome. Né? Interessante, quer dizer prensa de azeite. É o local onde se extraía o azeite das oliveiras. Então é uma parte, é como se fosse um jardim ali, né? Um espaço dentro do jardim das oliveiras. Então, muitas vezes, Jesus ia ali para orar, ficava ali sozinho, refletindo, orando, né? No Getsemane. E em uma oportunidade dessa, ele estava lá, né, em Getsemane, orava, e quando ele retornou, os apóstolos ali, os discípulos, né, estavam ali no Jardim das Oliveiras, esperando o retorno de Jesus. Mas quando ele retornou, estavam todos dormindo. Todos os apóstolos dormindo. E Jesus vira para Pedro. Por que para Pedro? Porque Pedro era a rocha, não é? Em Pedro ele colocou toda a sua confiança, a sua maior confiança, de que Pedro levaria não só a sua palavra a todos, mas Pedro auxiliaria e comandaria ali, né, na sua ausência, quando ele já não estivesse, né, entre eles, a todos aqueles apóstolos ali, aqueles discípulos. Então ele confiava muito naquele apóstolo. Por isso ele chamava Pedro a rocha, né? Então ele chega para Pedro e diz: Pedro, tu dormes? Não pudestes vigiar nem uma hora? Essa pergunta que Jesus fez a Pedro.
Ele está fazendo para nós agora também, a todo instante. Será que nós estamos dormindo? Dormindo diante da nossa vida? Deixando a nossa vida passar, sem tomarmos ali o leme, né? A direção da nossa vida, indo ali como a vida nos leva? Será que estamos dormindo no momento em que deveríamos estar plenamente despertos em relação a sermos um espírito imortal? Será que estamos deixando as coisas do mundo, as ilusões e facilidades da vida, as coisas boas, né, entre aspas, da vida, que nós achamos hoje umas coisas boas, né, que são as facilidades, os prazeres? Será que nós estamos deixando tudo isso nos engolir e nos esquecermos da nossa verdadeira essência? Daquilo que estamos fazendo aqui, do porquê retornarmos, por que estarmos aqui? Então, quando Jesus pergunta a Pedro, Pedro, tu dormes, não conseguistes vigiar nenhuma hora? Tipo assim, eu pedi tão pouco, né? E você dormiu em uma hora? Jesus está perguntando para nós também. Vamos fazer também essa comparação. O que é uma existência, uma vida nossa aqui? Por mais que a gente viva 80 anos, 90, até 100 anos, né? Que é ali bem o nosso máximo, né? O que é? Vamos pensar até no máximo, 100 anos. O que significam 100 anos para a vida de um espírito que é imortal? É como Jesus falando uma hora para Pedro. É como se fosse uma hora, né? Entre aspas, vamos entender assim. É como se fosse uma hora para nós. É apenas um momento. É este momento de oportunidade que nós estamos tendo. E será que estamos dormindo? Então, essa parábola do semeador, ela nos traz essa reflexão. Será que estamos despertos para a palavra de Jesus, para os ensinamentos do Cristo, que está aí para a gente, né? Está esse legado de amor para que a gente absorva e se transforme? Então, essa é uma reflexão íntima, cada um faz, né, a sua reflexão. É algo íntimo, individual. Então vamos fazer essa reflexão para ver, será que nós não estamos dormindo e deixando a vida passar, deixando essa oportunidade rica de estarmos aqui, enquanto 3 vezes mais de espíritos desencarnados estão desejando esta oportunidade, mas nós estamos aqui. Essa oportunidade agora é nossa. Devemos refletir sobre isso. Então, Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, quando ele sentiu a necessidade de levar aqueles irmãos de Corinto uma orientação mais firme, porque eles estavam se perdendo, tanto na interpretação do Evangelho, quanto nas suas condutas morais, né? Eles estavam, então, ali, entre eles, tendo muitas divergências, muitas confusões, eles estavam realmente perdidos do caminho a seguir, né? Eles estavam perdidos e Paulo, para orientá-los, então escreveu a primeira epístola. São 16 capítulos, mas logo no início, Paulo nos traz uma frase que resume, que para nós aqui cabe muito bem nesses comentários, né, da parábola do semeador, e que Paulo diz assim, isso está no 2º capítulo, ele fala, então, aos coríntios, ao povo lá, né, dos coríntios. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, porque ele já esteve ali, ele já fundou ali aquela instituição, né, com os cristãos. Então, ele diz, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavra ou sabedoria. Então, aqui, Paulo está falando de sua humildade, ele foi com humildade. Por quê? Ele diz, a minha palavra, a minha pregação
não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Então ele estava dizendo que ele foi ali não para falar da sua sabedoria humana, ele foi com humildade, né, ser ali um intérprete da lei de Deus. Então é como se era Deus, era Jesus, né, trazendo o ensinamento. Então Paulo está falando dessa humildade. Mas por que ele fala isso? Aí vem a frase que eu disse que é muito importante, que ele diz, por que então que ele não levou sabedoria humana, mas ele levou a demonstração do Espírito e do poder, que não é dele. Não é do Espírito dele e do poder dele que ele está falando, ele só transmitiu. Para que a vossa fé, né, a fé de vocês, para que a vossa fé se apoiasse em sabedoria, não se apoiasse, aliás, em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então essa frase é muito importante para que a gente se situe também dentro de todo esse nosso despertar necessário. Nós ouvimos muitas coisas, nós temos pessoas com muito conhecimento, muita sabedoria, né, no mundo, e pessoas até próximas a nós, mas o que essas pessoas estão nos fornecendo? Que possibilidades de crescimento espiritual? Nós temos que refletir sobre isso. Porque o que importa na realidade, é como Paulo diz, não é apenas a sabedoria humana, mas sim a palavra que vem do alto, a palavra da lei, a qual ele se fez intérprete. Então, Paulo está, no resumo, querendo dizer assim, nós temos que dar muito mais importância, porque é o necessário, as coisas do espírito do que da matéria. Estamos nesse mundo, vivemos no mundo da matéria, né? Estamos revestidos neste momento de matéria, como instrumento do nosso espírito. Temos que estar neste mundo, vivendo dentro dos acontecimentos, né, que esse mundo material nos oferece. Nós estamos aqui, então nós estamos inseridos aqui, não temos como fugir disso. Mas a nossa visão tem que ser uma visão de consciência desperta, não dormirmos, né, como Jesus falou para Pedro. Então, a nossa visão tem que ser ampliada em relação a quem verdadeiramente somos, que nós somos espíritos imortais. Não apenas estamos aqui, mas não somos este corpo físico, não somos essas relações que nós temos. Nós somos espíritos imortais. Então, Paulo quer dizer isso a esses irmãos, né? Que o que vale a pena mesmo, aquilo que nós temos que verdadeiramente nos ater, nos concentrarmos e darmos verdadeiro valor, são os ensinamentos do Espírito, são as palavras de Jesus. Porque em tudo que fizermos na nossa vida material, em todas as nossas decisões, bem material mesmo, em todas as nossas relações, nosso dia a dia, nosso cotidiano, nossa rotina de vida, tudo o que fizermos, temos que colocar a palavra e os ensinamentos de Jesus acima de tudo, acima das nossas decisões, acima dos nossos sentimentos, porque isso é a nossa transformação. Isso é a nossa transformação, é o nosso aprendizado, é o trabalho que nós temos que fazer aqui. Então, Paulo também quis dizer isso. E é bonito numa passagem de Santo Agostinho, né, isso eu li no livro de Santo Agostinho, Confissões, que é um livro maravilhoso, é uma autobiografia, né? Então, depois de muitos acontecimentos na vida dele, em que ele mesmo diz, distante, né, de Deus, né, distante de Jesus. Então, muitos momentos, muitos acontecimentos, né, na vida dele, até que
depois de um tempo, em determinado momento de sua vida, ele começa a refletir sobre suas condutas, sobre os seus sentimentos, os seus pensamentos em relação à vida, e ele começa a ter ali muitas dúvidas, né? E buscar um outro caminho. Mas isso tudo está muito confuso dentro dele, a gente imagina, né? São situações antagônicas e ele está com esse sentimento dúbio, né? De interpretação da vida e está meio que perdido ali. Neste momento, ele se afasta, né? Enquanto ele está sozinho, ele escuta, né? Ele diz a voz de Deus. Mas nós temos que separar aqui, nós sabemos que Deus, ele não é um corpo físico, uma voz que fala, né? Nós não podemos colocar essa forma antropomórfica, né? Na figura de Deus. Nós não entendemos como é Deus, como os espíritos nos falam. Nós não temos condições de saber a essência de Deus, como também não temos condições de conhecer a essência do Espírito. Então, eles nos passam o quê? Os atributos de Deus. Mas Santo Agostinho falou que foi a voz de Deus, né? Enfim. Mas o que importa é que ele fala neste momento que ele sempre falou muito na vida. Santo Agostinho, ele era um orador, né? Ele era um orador. Ele sempre falou muito, 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 mas naquele momento da sua vida foi a primeira vez em que ele escutou. Aí ele diz: escutei a voz de Deus. Ele escutou sua consciência, né? Ele escutou possivelmente algum emissário, né? Divino que foi ali aclarar a sua mente, o seu coração, acalmar o seu coração naquele momento, não sabemos. Mas o importante é que ele diz que ele sempre falou muito a vida toda, realmente ele falava, porque essa era a profissão dele, né? Orador. Ele falou muito a vida toda e nunca ouviu. É isso que é importante do que ele quis dizer, né? Ele não, aquele primeiro momento foi o momento que ele escutou, e neste momento ele escutou a voz de Deus. Que ensinamento de Santo Agostinho nos traz neste momento, com esta frase, com esta passagem de sua vida? Nós precisamos nos voltarmos para dentro de nós mesmos, para escutarmos também a voz de Deus. Talvez não vamos escutar uma voz, talvez sim, talvez não, mas não é isto que importa, porque Deus fala através da nossa consciência. Então, ali nós vamos escutar aquilo que devemos. E nós precisamos, então, destes momentos de interiorização. E aqui Santo Agostinho falou de um momento, né? Mas não é bem um único momento. Nós podemos entender essa passagem como uma transformação, uma busca. Quando a gente começa a voltar o interesse, né, a atenção para dentro de nós. Aí nós começamos a deixar um pouco essa vida, as coisas da vida, as coisas materiais, as ilusões, né? Deixarmos no sentido da atenção, eu quero dizer. Então nós passamos a dar a atenção agora ao nosso íntimo. E aí nós vamos escutar o que precisamos escutar. Aí virão as nossas intuições, a transformação dos nossos sentimentos. Para isso nós precisamos deste recolhimento íntimo, que talvez não seja um único momento, não seja num único dia, mas seja um movimento que a gente comece a fazer, né, de voltarmos a atenção a nós mesmos. Isso é extremamente importante. Isso vem com a vigilância, né, e isso vem com a oração, que é o que sempre Jesus nos pede, oração e vigilância. Então, são momentos de introspecção que são importantíssimos para acalmar nosso coração, ampliar a nossa consciência,
o nosso entendimento, para nos abrirmos, né, para esse entendimento maior da nossa vida de espírito imortal. É extremamente importante. Aí no Livro dos Espíritos, questão 631, Kardec pergunta assim: tem meios o homem de distinguir por si mesmo o que é bem e o que é mal? Aí os espíritos respondem que sim, se tem fé em Deus e boa vontade. Óbvio. Então, quer dizer, se nós temos fé em Deus, porque aí a gente vai procurar, né? Porque aquele que realmente relega tudo, ele vai chegar um momento em que ele vai se despertar para algo, né? Mas no momento em que não, que ainda está só deixando tudo de lado, então ele está realmente deixando tudo de lado e ele está ali à beira do caminho. E é a escolha, né? A escolha de cada um. Mas então a resposta dos espíritos vem bem dentro do que Santo Agostinho nos ensinou, assim, no seu exemplo, né, naquilo que ele informou para nós. Então, sim, nós temos condições de perceber o que é bem e o que é mal, né, ou melhor, o caminho certo a seguir e o caminho que devemos nos afastar, né, e aquele que devemos seguir, nós temos condições por nós mesmos. Quando? Quando prestarmos atenção em nós mesmos. Quando orarmos, vigiarmos, quando fizermos esse movimento de voltarmos para dentro de nós e nos conhecermos, nos analisarmos, definirmos, descobrirmos em qual solo nós somos da parábola do semeador para recebermos a palavra do Cristo. Essa resposta, meus amigos, só nós vamos poder dar para nós mesmos, né? Porque é nosso íntimo. Ninguém poderá fazer por nós, ninguém sabe por nós, ninguém pode nos conhecer a ponto de definir que solo estamos oferecendo a Jesus, só nós mesmos. E aí sim nós vamos conseguir buscar essa transformação, esse entendimento, distinguir com clareza o caminho bom a seguir, o caminho que não devemos seguir. E isso só virá com esse olhar íntimo, com esse voltarmos para dentro de nós, dentro da nossa verdadeira essência, dentro daquilo que nós realmente somos, espíritos e não matéria. Nós somos espíritos imortais, filhos do Criador, criaturas do Criador. Então, que possamos refletir muito sobre isso, analisarmos, né, aquilo que estamos oferecendo a Jesus neste momento da nossa existência, né, em que solo estamos, o que estamos oferecendo para tudo aquilo que Jesus trouxe para nós. Porque é para nós que Ele trouxe, para todo o tempo da humanidade. Então, que possamos refletir sobre isso e que possamos verdadeiramente sermos um solo bom para darmos bons frutos e termos boas colheitas. Eu agradeço a atenção de todos, fiquem na paz de Jesus. Até outra oportunidade.